Bom, galera, nesse vídeo vamos falar de corrente elétrica produzindo campo magnético, utilizando a lei de Ampère, fonte de campo magnético. Bora pro vídeo. Bom, a primeira experiência, pessoal, que começou a juntar, né, a eletricidade com o magnetismo, né, a associar esses dois conceitos, foi a experiência de Ørsted, tudo bem? Ele verificou o seguinte, quando passava uma corrente elétrica por um fio, a bússola sofria uma deflexãozinha. Então a gente pode ver que nessa experiência, né, nós temos aqui a chave desligada, essa chave C, esse interruptor, né, desligado, o fiozinho ligando esse interruptor, uma lâmpada, uma bússola, né, o fio passando por cima da bússola, e aqui o gerador, as baterias, né? Você pode ver que a orientação aqui é norte-sul, que é dada pela orientação do campo magnético da Terra, quer dizer, não tem campo magnético ainda no fio. Mas repara só, quando ele liga essa chave aqui, né, ele liga o gerador ao fio, à lâmpada, ele faz passar corrente pelo fio. E essa corrente produz um campo magnético ao redor do fio, que se soma, né, esse campo magnético se soma ao campo magnético da Terra, uma soma vetorial, produzindo assim uma deflexão, né? Uma variação na posição da bússola. A bússola toma uma outra orientação, devido aos campos, né, somados ali. Então, a gente está provando com essa experiência, né, que a eletricidade produz magnetismo. Então, pessoal, tem que falar aqui um pouquinho com vocês sobre a lei de Ampère. A lei de Ampère, né, trabalha com a carga distribuída, né, ao longo de um fio, ao longo de um condutor, produzindo campo magnético. Eu não posso falar muito desse operador matemático aqui com vocês no ensino médio, porque é uma integral de linha, né, cara? Uma integral de linha fechada, uma integral de caminho, né? Nós temos aqui o vetor indução magnético, um diferencial de comprimento, diferencial dl, igual a μ0i. O importante é que BDL vai ser sempre igual à integral, né, de BDL, vai ser sempre igual a μ0i. Quem é esse μ0? Esse μ0 é a permeabilidade magnética no vácuo, o quanto o meio permite a interação magnética, o quanto ele está propício a isso. No vácuo, né, menos matéria, não tem matéria nenhuma, então nós temos ali a interação magnética no máximo. 4π vezes 10 a menos 7 Tesla vezes metro, dividido por ampere. É um número feio? É um número feio, mas é uma constante do meio, pessoal. Então, a lei de Ampère relaciona a distribuição de corrente e o campo magnético gerado por ela. Eu não vou demonstrar a fórmula aqui, pessoal, não tem como demonstrar, porque eu uso, já falei com vocês, esse operador matemático, a integral, só no ensino superior. Então, calculando aí, pessoal, determinando, né, o campo magnético ao redor do fio. Galera, a regra da mão direita envolvente. O polegar vai ficar no sentido da corrente e você vai literalmente abraçar o fio. Eu tenho aqui uma caneta, vamos dizer que essa caneta seja o fio. Eu coloco o polegar no sentido da corrente, aqui no caso o fio vertical, a corrente vai ser para baixo ou para cima, e o campo magnético vai girar ao redor desse fio, tudo bem? Vai ser dado pela orientação desses dedos aqui quando eu envolvo o fio. Então tem aqui, ó, olha aquele malha de ferro espalhado ao redor de um fio, né? Atravessado por uma corrente. A limalha de ferro se orienta desse jeito, ó, em circunferências concêntricas ao redor do fio. Nós temos ali direção e sentido dada pela regra da mão direita, e o módulo, pessoal, μ0 vezes i dividido por 2πr, que seria o comprimento da circunferência, né, ao redor do fio. Esse r seria a distância do fio, do centro do fio, até a linha de campo magnético desejada. Tudo bem, pessoal? Até a linha de campo magnético que você está estudando. Esse r seria o raio dessa curva aí do campo magnético ao redor do fio. Então, μ0i sobre 2πr. Direção e sentido dada, né, pela regra da mão direita. Agora, a mesma ideia, né, o campo magnético ao redor de uma espira circular. Repara aquele malha de ferro como se orienta ao redor desse fio, né, em formato circular. Nós temos aqui a limalha com várias circunferências concêntricas ao redor do fio. De novo, regra da mão direita. Repara aqui, ó, a corrente está no sentido horário, tudo bem? Vou colocar o polegar no sentido horário, no sentido da corrente, e vou abraçar o fio. Então, o campo magnético nessa espira aqui de cima está orientado ali da direita para a esquerda, né? Ou simplesmente para a esquerda. Quando eu abraço o fio, eu terei ali, né, várias circunferências ao redor desse fio. É só seguir o meu polegar. Tem ali a face norte, que está apontando para a mão do cara, porque o campo está saindo, e a face sul, né, que está chegando aqui da direita para a esquerda. Então, como é que a gente calcula? A direção e sentido já foi pela regra da mão direita. Como é que a gente calcula? μ0i, μ0 de permeabilidade magnética do vácuo,
I de corrente elétrica, 2R, esse R é o raio da espira circular. Na bobina chata, pessoal, é só multiplicar por N voltinhas. Então, se eu pegar aqui a equação de espira circular, campo magnético para espira circular, é só multiplicar por N. Quem é esse N? É o número de espiras dessa minha bobina. Isso na bobina chata. Agora o solenoide, né, propriamente a bobina, né, a bobina propriamente dita. Você tem ali as espiras espaçadas por uma distânciazinha, tá, pessoal? Então nós temos ali a bobina, o solenoide. Isso aqui é muito usado, né, pessoal? É usado para subir vidro do carro, né, aquele dispositivo que faz o vidro subir automaticamente. Você usa isso aí em trava de portão, trava de portaria, né? Você aperta o interfone e a porta se abre. Nós temos aqui um solenoide, tudo bem, pessoal? Bom, direção em sentido do campo. A corrente aqui, repare, está no sentido anti-horário. Corrente no sentido anti-horário, eu abraço o fio. Quando eu abraço o fio, eu vou ter o campo aqui, ó, entrando pela direita e saindo ali na esquerda. Então nós temos essa orientação, sul aqui na direita e norte aqui na esquerda, né? Nós temos aqui a corrente saindo, olha esse pontinho aqui, saindo do plano do papel e ela entrando aqui no plano do papel. A corrente segue essa orientação. Nós temos ali a corrente elétrica girando dentro do fio, passando pelo fio, nesse sentido, e esses dedos dando a orientação do campo magnético, entrando aqui na extremidade direita e saindo na extremidade esquerda. Como já falei, né, pessoal, isso é utilizado pra caramba, é utilizado em campainha, também um exemplo aí, né? Agora, como é que a gente calcula? Direção e sentido, regra da mão direita, já foi. Agora, como é que a gente calcula isso? Mi0i, o Mi0i sempre tá ali, tá? É da lei de Ampère. Vezes N sobre L. Esse N é o número de espiras do meu solenoide, tá, pessoal? E esse L seria o comprimento desse solenoide, o tamanho total dele. Então, multiplica por N e divide pelo L de comprimento. Agora, um exemplo de questão, pessoal. Na figura abaixo, temos a representação de uma espira circular de raio R e percorrida por uma corrente elétrica de densidade I. Calcule o valor do campo de indução magnética, supondo que o diâmetro dessa espira seja igual a 6π centímetro e a corrente elétrica seja igual a 9 amperes. Aí ele deu Mi0, né? O Mi, 4π vezes 10 a menos 7 Tesla metro dividido por ampere. Vamos lá, galera. A corrente está aqui, né, cara? No sentido anti-horário, tudo bem? Então, se ele pedisse direção em sentido do campo, ó, o campo estaria entrando aqui por fora e saindo por dentro da espira. Tudo bem? Essa face da espira que está apontando para nós seria uma face norte, porque o campo estaria entrando aqui por fora e saindo por dentro, apontando para o nosso nariz. É só utilizar a regra da mão direita, ó. Coloca a corrente no sentido do polegar, o polegar no sentido da corrente, melhor dizendo, e abraço o fio. Quando eu abraço o fio, eu vou enxergar as circunferências, né, que giram ao redor do meu fio, as circunferências de campo magnético. O vetor de indução magnética é sempre tangente a essas linhas de indução. Vamos lá, vamos calcular. Para calcular, eu utilizo essa fórmula, né? Mi0i sobre 2R. Esse R é o raio da espira. Jogando os valores, 4π vezes 10 a menos 7 vezes 9, que é a corrente, dividido por 2, 3π vezes 10 a menos 2, porque ele deu ali o diâmetro da espira, pessoal. 6π, o raio, né? Metade. 3π vezes 10 a menos 2, porque eu passei para metro. Cortando ali 3, o 9 com 3, π com π e o 4 com 2, eu vou ter 2 vezes 10 a menos 7 vezes 3, que sobrou lá em cima, né? Então, 6, 10 a menos 7 com 10 a menos 2 vai dar 10 a menos 5 lá em cima. Então, 6 vezes 10 a menos 5, Tesla. Então, nós temos aqui letra A. Agora, uma coisa interessante, quando nós temos dois fios, né, retilíneos, longos para não ter efeito de borda, percorridos por uma corrente. Repara o seguinte, que você tem que saber. Lembra que força magnética é Bill? Então, vamos lá. Se eu substituir, pessoal, no lugar de B, a equação Bill, eu chego nessa expressão aqui. Porque campo magnético ao redor do fio é Mi0i dividido por 2πr. Esse R vai ser a distância, né, entre um fio e outro, que eu vou chamar de D agora. Então, olha só, Mi0, permeabilidade magnética no vácuo, e 1 é a corrente que passa no fio 1, e 2 a corrente que passa no fio 2, L é o comprimento dos fios que eu estou considerando, tudo bem, pessoal? O mesmo comprimento para os dois, 2π
R, que no caso agora vai ser 2πd, porque D é a distância entre um fio e outro. Tudo bem? Essa equação é de fácil dedução utilizando a terceira lei de Newton. Aí já usa a equação que eu deduzi com a lei de Ampère, coloca a equação, né, força magnética igual a Bill, e compara ali a força magnética feita do fio 1 para o fio 2, tem mesmo módulo do fio 2 para o fio 1, demonstra através da terceira lei de Newton. Bom, aqui a gente não está brincando, né, de demonstração. Eu estou apresentando a fórmula para vocês, e o importante aqui também, pessoal, a direção da força é perpendicular aos fios, o sentido obedece às seguintes possibilidades. Vamos lá. Repara no meu exemplo, quando as correntes têm mesmo sentido. Quando as correntes têm mesmo sentido, as polaridades magnéticas serão diferentes. Um vai ser norte saindo aqui, o B2, ó, o B2 está saindo aqui. O B2 está aqui na esquerda, ó. O B2 vai estar saindo, apontando para o seu nariz. E o B1 vai estar entrando. O B1 vai estar entrando, apontando para dentro do plano, né, do computador, do quadro, do celular, do papel, tudo bem? Então, polaridades diferentes se atraem. Então, quando você tem corrente de mesmo sentido, vai ocorrer uma atração entre os fios. Isso pode ser perigoso. Tem que tomar cuidado. Assim, esses fios sendo atraídos, né, se eles encostarem, vai dar problema. Agora, se as correntes tiverem sentidos opostos, vai ser uma força repulsiva, né? Uma força de repulsão ali entre os dois fios. Lembrando, respeita-se a terceira lei de Newton. Os módulos serão iguais. Bom, espero ter ajudado. Muito obrigado e até a próxima.